Eu vou ser sincero com vocês aqui no começo do vídeo, porque, gente, esse foi um caso né, porque as editoras geralmente, né, mandam mensagem pro canal: Vini, o que tu acha de fazer um vídeo de tal obra e tal? A gente tá com um lançamento interessante. E às vezes eu falo assim: olha, cara, eu não vou fazer esse vídeo porque não conversa muito com a ideia do canal, ou mesmo eu simplesmente não gostei da obra, não vou me sentir confortável de falar pra audiência. Esse foi um caso diferente, sabe? Eu quase falei assim: gente, é um tema muito sensível, é difícil de tratar, eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu parei pra ler a obra, né, fiz a leitura e, gente, foi tão impactante e tão, sabe, mexeu tanto comigo, seja por eu ter vivido, né, claro, eu não vivi o que acontece no quadrinho, mas eu vivi um aspecto da pandemia. Pra quem não sabe, eu era diretor de uma escola ali na época, então foi tenso pra caramba. E eu comecei a pensar o seguinte: tá, é uma obra impactante, é uma obra que mexeu comigo, é uma obra que me expandiu uma perspectiva que eu não tinha sobre um período que eu vivi, mas principalmente eu não queria olhar pra trás no futuro e pensar que eu fui o cara que não quis fazer um vídeo dessa obra, porque, sabe, é algo tão relevante e é algo que a gente viveu que eu... Ok, vamos lá, isso precisa ser comentado. Eu tô falando sobre Dormindo Entre Cadáveres, novo lançamento da Comic Zone. E se é uma pessoa atenta às redes sociais, vocês devem ter visto que a própria editora, ela fala sobre Dormindo Entre Cadáveres como o lançamento mais importante da história deles. Porque, gente, estamos falando sobre a Covid-19. Eu imagino que todo mundo do outro lado, por mais que você tenha vivido esse período, sei lá, no lockdown, home office, foi pesado pra todos. Então, sabe, é uma obra que ela acaba te cativando, não é a palavra certa, ela te prende porque, beleza, tu se identifica, tu viveu aquela situação. Ah, só um parênteses aqui rapidão: o quadrinho tá em pré-venda, tá com 30% e é impressionante, sabe? Eu publiquei nas redes que a pré-venda tinha começado, no Telegram, WhatsApp, etc. E eu acho que nunca teve uma comoção tão grande com uma pré-venda. Porque, óbvio, né, gente, como eu falei no começo, é algo que realmente nos pega. Primeiro de tudo, estamos falando sobre uma obra de Felipe Parucci, né? Ele desenha, o cara do Apocalipse, por favor, e o cara do Já Era. Se você acompanha esse canal com frequência por muito tempo, eu já disse que o Parucci era meu quadrinista nacional favorito, sabe? A única pessoa que me fazia rir, assim. Eu tenho dificuldade em rir lendo quadrinhos, mas o Parucci, ele é muito bom. Mas lembrando que aqui ele só desenha, os roteiros são do Luiz Moreira Gonçalves, que é um médico português que viveu a Covid-19, ele atuou no combate à pandemia. E, bom, o quadrinho é basicamente um relato desse médico, né? Ele é narrado pelo próprio personagem principal. E, gente, vamos por partes, assim. Eu acreditava que eu entendia, entre aspas, do que estava acontecendo na Covid. Porque todo mundo que ficou, né, a gente ficou mais tempo do que o normal em casa, então a gente viu muito noticiário, tinha aquela preocupação de se informar, saber o que está acontecendo. Mas, cara, o que eu li nesse quadrinho, tem coisas que eu não fazia a mínima ideia. Porque o Luiz, ele vai contar o dia a dia no hospital. E assim, galera, a menos que você seja médico, e obrigado se você está assistindo esse vídeo e atuou na pandemia, mas a menos que você tenha vivido o dia a dia do hospital, você não faz ideia do que acontecia por lá. É realmente impressionante. Bom, vamos lá, né? Primeiro, o Luiz, ele conta os bastidores, né? Como era a convivência entre os médicos, né? Levando em conta que, galera, 700 mil pessoas. O clima não tinha como ser bom lá dentro. Então, o que os médicos faziam? Então, assim, esse é um ponto também. É um quadrinho que ele é muito pesado, mas ele tem os seus momentos de respiro, tem uma parte mais, né? Porque os próprios médicos precisavam de alguma coisa para dar uma aliviada. Gente, tem cenas aqui que chegava a dar um nó no coração quando tu pegava para ler. Porque, assim, de novo, é claro que a gente vai se compadecer com a questão das mortes, é lógico que é pesado, mas é uma vivência, é um ângulo de câmera muito diferente, sabe? Tem aspectos que nós não paramos para pensar do dia a dia do hospital. Tem um trecho que o Luiz, ele compara o que ele viveu com uma peça de teatro, porque ele sabe o que ele tem que dizer, no sentido de que ele que tinha que informar os familiares das perdas, então ele sabia o que ele tinha que falar. Isso se repetia muitas vezes. Tem momentos que ele fala que, olha só, nesse dia morreram dezenas de pessoas, sabe, do meu lado. Mas voltando um pouco no ponto que eu falei do muito entre aspas, né, de ser uma história fácil de pegar o leitor, cara, ela tem que ser bem contada, sabe? Não adianta, beleza, vou mostrar uma tragédia ou algo pesado e o leitor do outro lado vai se sentir impactado. O jeito que eles escolheram contar é bem inteligente, porque tudo começa com o Parucci, que é o personagem principal, que é o autor, né, um dos autores, ele é o desenhista, e ele tá, cara, andando de bicicleta na rua, sabe? Literalmente, eu conheço o Parucci, então dá pra ver que é o visual dele. O ponto é que no começo tem uma perspectiva de uma pessoa comum que não viveu o absurdo, sabe? Então, claro que não foi legal a pandemia, mas beleza, não foi o fim do mundo quanto alguém que tava lá na linha de frente, atuando, vendo as perdas realmente acontecendo. E é legal que esse quadrinho, ele tem o Parucci, ele é um bom desenhista para esse contexto, porque
ele não tem um traço super realista. Porque, cara, se ele tivesse um traço muito pesado, não teria como ler a obra. Mas voltando lá pro começo do vídeo, quando eu falei sobre a forma que a Comic Zone tá tratando esse quadrinho, né? Beleza, é a obra mais importante da história da Comic Zone. E, gente, não dá pra dizer que não, no sentido de que é uma importância na relevância da publicação. Gente, o que tá relatado no Dormindo Entre Cadáveres não pode ser esquecido por hipótese alguma. E, como eu falei antes, é um ponto de vista que a gente não conhece. Eu não fazia ideia. E assim, eu realmente acreditava que eu entendia, entre aspas, sobre pandemia, sobre o contexto, sobre os absurdos, sobre questão do governo, descaso. Cara, tem coisas no dia a dia de um hospital, questões de vaidade, que eu nunca ia parar pra pensar. E são fatores que influenciam na vida da pessoa que tá ali do outro lado. Então fica forte a recomendação, tem link aqui embaixo, tá com 30%, é um quadrinho que tem 320 páginas, então ele é grandinho, mas tu lê com alguma velocidade, sabe? Ele não tem tanto texto, em vários momentos ele tem silêncio mesmo, pra tu entender, sentir o clima. Por último, ele é um ótimo narrador, foi muito bom ter vocês por aqui. O link tá aqui embaixo, você pode ser uma das primeiras pessoas a ler um dos grandes quadrinhos do ano, um dos quadrinhos que vai ser lembrado como, beleza, 2025 foi o ano em que saiu o Dormindo Entre Cadáveres. E até o próximo vídeo, tá? Valeu, valeu.